Olá, sou Yolanda Ferro e estou mais uma vez aqui com um episódio do Juriscast para você. O podcast do direito, aquele que ele informa direito, diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, para passar informações pertinentes a curiosidades do direito, para que você realmente possa saber o direito que você tem, se ele está sendo lesado e a quem você buscar ajuda para realmente garantir o que lhe é de direito. E para falar sobre um assunto muito enigmático aqui hoje, em relação à seara do direito criminal e do direito penal, nós temos um convidado muito especial, que é um professor que tem autonomia no assunto e na área do direito criminal, que é o professor e advogado Hugo Bittencourt. Ele está aqui comigo e, para que nós possamos começar esse bate-papo informativo e descontraído, vamos dar as boas-vindas a ele. Professor Hugo, ou doutor Hugo, como querer chamar, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco no nosso podcast, o Juriscast, aquele que informa direito para a sociedade, o que realmente a sociedade precisa saber, que afinal de contas a informação realmente move as pessoas e leva as pessoas a lugares inimagináveis. E diante disso, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora Yolanda. É um prazer estar aqui, é um prazer muito grande. Depois de algumas tentativas, né, na verdade, por questões de compromissos, né, então não pude estar presente, mas hoje eu desmarquei um compromisso que eu tinha para estar presente aqui hoje, né, participando desse podcast informativo, que vai trazer grande contribuição para a sociedade. Imagine, professor, imprevistos acontecem. Eu gostaria de falar que os imprevistos não aconteceram só com a sua agenda, aconteceram com a nossa agenda também. Nós trabalhamos com uma equipe para que o nosso Juriscast vá ao ar da melhor forma possível. E em nenhum dos episódios o nosso técnico estava enfermo, então não tinha como nós realmente cumprirmos com os nossos compromissos com a equipe desfalcada. Mas hoje nós estamos aqui para gravar e para passar essas informações sobre um assunto muito pertinente para essa época, que é em relação ao direito dos presidiários. Eu falo que é muito pertinente para essa época porque é uma época onde as pessoas elas procuram estarem próximas dos seus familiares, dos seus entes queridos, para celebrar, para quem acredita na Igreja Católica, sem distinção de credo, no nascimento do Cristo, do Salvador da humanidade. E as pessoas estão mais próximas em relação à questão de acolhimento, em relação a carinho, afeto, a olhar para o outro com dignidade da pessoa humana, restabelecendo essa dignidade. E quando alguns indivíduos da sociedade cometeram algum ilícito, eles estão com a liberdade tolhida diante de um julgamento, de uma condenação, estão pagando pelos seus, né, ilícitos. Então, veio a calhar esse episódio hoje, justamente nessa época natalina, porque, em relação aos direitos dos presidiários, um dos assuntos é a questão do indulto natalino, né, que nós iremos discorrer ao longo da nossa gravação do nosso episódio. E isso faz com que realmente nós possamos passar a informação da melhor forma possível para a população, não é verdade? Isso, a população precisa dessa informação, né? Precisa dessas informações para que possa compreender de uma melhor forma em relação aos direitos, né, das pessoas que estão presas hoje nesse momento. Perfeito, professor. Então, vamos lá. Nós sabemos que os direitos constitucionais eles estão voltados para todo cidadão, como, por exemplo, a liberdade, a moradia, o direito à saúde, mas não tão somente a saúde, mas uma saúde com qualidade e uma saúde, um momento hábil para aquela pessoa que está enferma, a questão da educação, do lazer, da família, enfim, uma uma demanda muito grande de direitos que todo cidadão tem, todo cidadão possui. E nem sempre esses direitos, eles são respeitados, né? Mas junto com esses direitos, tem também os deveres, as obrigações do cidadão, e que eles devem ser cumpridos por todos. Essas obrigações são regras, são normas criadas pelo legislador com o objetivo de que todos os indivíduos vivam de forma harmônica na sociedade. E o cidadão que não respeita essa norma, que não respeita essa lei que ela é imposta, ele realmente passa a responder por essa falta de respeito, né? Então, quando os deveres não são cumpridos, o indivíduo comete um ato ilícito e até um crime, dependendo da gravidade e da condição de como realmente aconteceu, como cometeu. E a depender da gravidade desse descumprimento da norma, é que existe também
digamos assim, o grau da pena que lhe é imposta quando ele é condenado por algo dessa natureza. Como, por exemplo, caluniar, difamar, agredir, matar alguém, invadir a propriedade de alguém, enfim, uma infinidade de crimes que estão dispostos no Código Penal que tem que ser respeitado pelo cidadão. E esses atos reprováveis, diante da sociedade e das leis que vigem o país, eles são punidos. E para haver uma punição, primeiro tem que ter uma apuração desse ilícito, não é? Com a apuração, vem a investigação do cometimento do ato e as circunstâncias que aquele ato foi praticado, para analisar se realmente aquele indivíduo ele agiu com má fé, com má índole, ou se foi com algum excludente de ilicitude, né? Por um direito seu, por um direito de um terceiro, né? E tudo isso passa por intermédio de um processo legal, que também está disposto na lei, na norma de como realmente esse processo deve acontecer. E todas essas condições levam a analisar esse ato, ou esses atos que são cometidos por esses indivíduos. Nesse sentido, professor, diante do que eu acabei de discorrer, para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas possam realmente compreender o que é que acontece para quando o indivíduo comete um ato, ele possa passar por um processo, um julgamento e, se realmente for culpado, uma condenação. Então, é correto afirmar que a partir desse ponto, desse período de investigação, o investigado ele já tem direitos garantidos por lei? Então, doutora Holanda, uma coisa que eu gosto sempre de falar, principalmente para os meus alunos, né, que eu sou professor universitário, é que, independente, né, se a pessoa, se o indivíduo cometeu um crime, ele tem os direitos dele, né? Então, ser inocente é que se prove a sua inocência até o final. Mas se ele é culpado, ele tem que ter uma pena justa. E essa pena justa, ela está implícita, né, dentro da nossa Constituição, dentro do processo penal. Então, existe esse direito para que o indivíduo que cometeu um crime, ele seja julgado e tenha uma pena justa. É para isso, né, que existe a defesa, é para isso, né, que existe os advogados e as advogadas, para que esse indivíduo que tenha cometido um crime, se ele realmente for culpado, ele tenha uma pena justa. A partir daí já surge o direito, né? Então, os direitos do apenado, os direitos do indivíduo que cometeu um crime, que foi condenado, eles estão previstos na Constituição e na nossa lei de execução penal. Então, o primeiro princípio que a gente sempre discute, que é importante falar, e você falou agora há pouco, é a questão da dignidade humana. Então, não é porque um indivíduo cometeu um crime, né, que ele realmente foi culpado, que não houve nenhuma excludente de ilicitude, né, não é porque ele realmente cometeu um crime e foi culpado, que ele deve viver em situações que não sejam dignas, né, essas situações que não sejam dignas, né, de um ser humano, de um cidadão. Então, a primeira coisa que precisa pensar é isso, a questão da dignidade humana, né? Aí ele vai ter alimento, ele vai se alimentar, né? Ele vai poder fazer suas necessidades, ele vai poder tomar banho, né? Ele vai viver em condições que possa, na verdade, viver, né, justamente, né, mesmo ele tendo cometido o crime. Então, o princípio da dignidade humana está, né, nesse sentido. Assim como não deve, né, nenhum apenado deve ser torturado, ele não deve ser machucado, ele não deve ser torturado. Então, esses princípios eles estão previstos na Constituição, né, na Lei de Execução Penal, fala justamente sobre a execução da pena do indivíduo, né? Quais são esses direitos, né? Esse indivíduo ele vai cumprir uma parte da pena, então ele vai ter direito à progressão da pena, ele vai ter direito ao trabalho, né? Ele vai ter direito ao estudo, e se ele trabalha, se ele estuda, se ele lê, se ele exerce a leitura, ele vai ter a diminuição da sua pena. Então, são assuntos interessantes que a população precisa saber. Não é porque o indivíduo cometeu um crime que ele tem que ser, na verdade, considerado, ele deve ser, obviamente ele é considerado, né, culpado, mas ele deve pagar por esse crime em condições de injustiça. Então, Uma essas coisa que eu condições têm que sempre ser falo, dignas. dignas, professor, e uma coisa que eu sempre falo também é que
quando há indício de que um cidadão cometeu algum ilícito, algum crime, as pessoas elas costumam condenar antes mesmo de que ele passe pela ampla defesa e o devido processo legal. E, às vezes, as circunstâncias durante o processo de investigação chegam no final e mostram que não foi aquele indivíduo que está sendo acusado que cometeu aquele ilícito. Aí, quando chega nesse ponto, a sociedade já condenou anteriormente. Então, essa condenação injusta deixa uma mácula na imagem do indivíduo e faz com que isso se arraste pela vida dele e ele tenha dificuldade de viver dignamente até diante da sociedade, da própria sociedade que já o condenou de forma injusta. Então, como lidar, professor, com essas questões, falando para a sociedade que ela deve ter cautela para, diante de um ilícito desse, diante de um crime, como ela lidar sem que realmente tenha conhecimento do que realmente aconteceu e evitar esse pré-julgamento? De fato, como a doutora tinha falado anteriormente, é preciso que haja uma investigação, é, é preciso que se respeite o princípio do contraditório e ampla defesa, dê oportunidade desse indivíduo que está sendo acusado do crime se defender. Se ele não se defende, né, pode ser até um ato de nulidade do processo. Então, a defesa vai trabalhar nessas questões. Se não houve oportunidade daquele que está sendo acusado se defender, se ele não foi citado para que ele apresente a defesa, esse processo pode ser nulo. Então, Porque pode haver diante nulidade do processo. da falta do cumprimento de um ato durante a instrução processual, se aquele ato não foi cumprido, se ele não chegou até a defesa para aquele ato, então o processo pode ser Pode haver anulado. nulidade, pode haver nulidade do processo. E outra questão interessante também, doutora, é que se não existir provas, vamos supor que esse indivíduo realmente ele chegue até ao banco dos réus, como dizem popularmente, mas se não existirem provas suficientes para que aquela pessoa que está sendo acusada de um crime ela seja condenada, o juiz naquele momento deve absolver. Em caso de dúvida, absolva o réu, que é um núcleo pro réu. Diante do julgamento para o conselho de sentença, porque, na dúvida, o réu ele não pode ser condenado. Não pode ser se não tiver provas. Se tiver dúvida, se tiverem dúvidas, se dúvidas surgirem, então que absolva o réu. Perfeito, professor. Isso quando tem um devido processo legal, que ele realmente está sendo cumprido e foi respeitado todo o trâmite processual. Mas se tinham provas, se realmente aquele indivíduo ele cometeu aquele crime, ele foi condenado. E tendo essa condenação, quais são os direitos do indivíduo que está recluso, que vai ser apenado, que vai para aquele cumprimento de sentença? Que ele recebeu aquela pena e que ele vai ter que ficar um determinado tempo distante do convívio social. Olha, uma coisa interessante também, doutora, é que em relação à pena, essa pena ela tem que ser filtrada em alguns aspectos, que chama de dosimetria da pena. Essa pena tem que ser filtrada em alguns aspectos. Por exemplo, realmente o indivíduo ele cometeu um crime, a pessoa cometeu um crime, tá? Se essa pessoa que cometeu o crime, o simples fato dele confessar o crime, ele já tem uma possibilidade de ter uma diminuição da sua pena. Se ele reparar o dano, ele vai ter uma possibilidade da diminuição da sua pena. Se essa pessoa cometeu um crime, na época, ele tinha idade menor do que 21 anos, então ele vai cumprir a pena pela metade. Então, existe, na verdade, São as atenuantes. Essas atenuantes, e os princípios, eles já iniciam desde o início do processo. A partir do momento que não houve o devido processo legal, a defesa pode alegar a nulidade do processo. E também é um atenuante que passa a ser um direito. Isso. Da mesma forma que, por exemplo, se o indivíduo cometeu um crime e a pena foi menor ou igual a 1 ano, por exemplo, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo. Está previsto na Lei 99, que é o SUSI processual. Isso, SUSI processual, 9.099 de 95, Então, pode acontecer, na verdade, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo. Se o Ministério Público não propõe a suspensão condicional do processo, a defesa também pode alegar, no caso, a nulidade do processo. Que isso passa a ser um benefício quando o crime ele tem uma pena bem pequena e também
desafoga o encarceramento. Justamente. Mas voltando ao assunto, né, quando você Mas tudo está dentro do assunto, né? É porque o direito criminal ele é tão dinâmico que a gente ele tem várias ramificações. A gente começa a falar sobre uma pauta que está atrelada a outro assunto, que discorre mais um pouco para outro, e realmente é isso. A forma de como a sociedade nos acompanha, ela sabe que os nossos episódios, eles são assim, eles são dinâmicos, porque a sociedade também é dinâmica e nós vamos acompanhando essa evolução, da forma que o direito também vai acompanhando a evolução da sociedade, porque ele vai seguindo as necessidades sociais. E o legislador vai se adequando a essas necessidades. Por isso que tem o SUSIS, porque o SUSIS passou a ser um benefício para penas, para ilícitos com penas reduzidas. E isso faz com que o judiciário ele trabalhe também de forma célere e haja o desencarceramento, ele tenha também uma liberdade, respire um pouco em relação ao seu quantitativo de pessoas que estão encarceradas e presidiárias, porque é um quantitativo muito grande no nosso Brasil, que muitas vezes faz com que internamente a criminalidade aumente e não haja tanto um número significativo de ressocialização. Isso também é um fato preocupante. Isso. Né? Uma questão importante, doutora Cíntia falando anteriormente, dos direitos, né, do apenado. A gente já discutiu algum deles, que é a dignidade humana. Né? Esse é o primeiro, tá? É o primeiro, né, é um direito fundamental. É um direito fundamental, né, previsto na Constituição Federal. E fora isso, é direito à saúde, direito ao trabalho, direito ao estudo, né? Direito à visita. Então, né, o indivíduo que está preso, ele tem direito de receber, sim, dos seus familiares. Agora, algo que é importante também é que esse direito à visita não é absoluto. Existem algumas restrições. Né? Então, existem algumas restrições. Então, esse direito não é absoluto. Então, é preciso, de fato, saber quem são os familiares que vão visitar, né? Tem que ter uma listazinha com o nome das pessoas que podem ter acesso. Justamente, então o direito não é absoluto. Por exemplo, um menor de 15 anos, por exemplo, ele não pode, né, ele é adolescente, então ele não pode estar momentaneamente ali, né, fazendo a sua visita. Então tem algumas regras que devem ser cumpridas, mas de fato, a pessoa que foi presa, que cometeu um crime, ele tem o direito, né? Ele tem o direito, sim, à dignidade humana, direito ao trabalho, direito ao estudo, direito à saúde. Então, são pontos importantes que a sociedade precisa entender. Né? Professor, a respeito dessa questão da visita, é correto afirmar que nem todos os apenados também têm direito a receber essa visita diante do seu grau de periculosidade, diante do tipo de crime que cometeu? Sim, existem algumas discussões em relação a isso, né? Existe o apenado que altamente apresenta um grau de periculosidade grande. Então tem algumas restrições, algumas regras em relação à visita. Assim, a gente está falando aqui de visita, mas, por exemplo, a visita íntima, né, que se fala, ela não está previsto, não é um direito, não está previsto como direito do apenado. Né? Ele não está previsto. Deve acontecer? Deve, mas não é um direito do apenado. Foi uma adequação institucional Justamente. diante das necessidades da pessoa humana e a instituição teve a liberdade de colocar em prática mais esse direito. Isso. Hoje em dia, a gente tem muitos julgados, né, relacionados a vários assuntos, né, que não estão, de fato, previstos totalmente na lei de execução penal, que falam justamente sobre isso. Assim, existem vários julgados interessantíssimos que falam sobre o indivíduo, a pessoa considerada trans, né, que foi presa, onde ela vai cumprir a pena, né, ou seja, no presídio masculino ou feminino. Então, já existem julgados que, de fato, ela vai para o presídio feminino. Então, existem alguns julgados interessantíssimos que trazem à tona um assunto que é social, né? E uma coisa que é interessante, quando o senhor fala em relação a trans, porque eu vou puxar um gancho também para a Lei Maria da Penha, porque tem uma discussão muito grande entre os doutrinadores, que hoje já é taxativo também, já é unânime. A Maria da Penha, ela também engloba as relações entre os transexuais. O Supremo Tribunal Federal, ele também já julgou acerca dessa questão, e a Lei Maria da Penha também engloba essas relações. Então, é importante porque
é onde a gente vê quando tem a dúvida e o legislador ele realmente tem que se voltar para atender o melhor interesse das pessoas. Não é porque você cometeu um ilícito que você vai ficar à margem da sociedade. Você também vai ter que cumprir com as suas obrigações, mas de acordo com as suas necessidades também, com a forma de como você se identifica e com a forma de como você se vê dentro da sociedade. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, doutora Orlando, falando da Maria da Penha. Na verdade, a Maria da Penha está voltada para a violência doméstica, Em né, do familiar. âmbito familiar da Aham. mulher. Então, por exemplo, se uma mãe agride uma filha, se uma irmã agride uma irmã mais nova, Uhum. ou, enfim, independente da idade, então, essa agressão pode ser inserida na lei da Maria da Penha. É importante, né? Porque, às vezes, a sociedade, ela entende que a lei Maria da Penha, tá? Ela só incide na violência doméstica do homem para a mulher, mas não. Né? Ou seja, de Perfeito, mulher para mulher também pode perfeito. acontecer. De uma sobrinha para uma tia, de uma filha para uma mãe, De uma mãe para uma de uma mãe para filha, uma né? filha. Se dentro da casa tiver uma empregada doméstica, que ela Isso, tenha aquela vínculo habitacional também, também incide sobre essa relação de trabalho. isso, E isso. é uma gama que o legislador realmente acobertou para que as pessoas sintam-se seguras Sim, diante do arcabouço jurídico. sim, sim, Não é? sim. É importante E falar sobre isso. isso é muito interessante porque realmente é dinâmico. E as pessoas que estão nos acompanhando, elas realmente precisam dessas informações para saberem como se proteger e para saberem a quem recorrer quando o seu direito está sendo lesado. Perfeitamente. Mas, professor, falando dos direitos dos presidiários, o indivíduo, quando ele é preso, ele é julgado e encarcerado para o cumprimento da pena. A quem competem esses procedimentos? Quem cuida de todo esse sistema processual? Bom, tem o juiz da execução penal, né? Então, ele, na verdade, a partir do momento que esse indivíduo ele foi julgado, foi condenado, então o juiz da execução penal, na verdade, que vai direcionar, né, Uhum, aonde esse preso ele vai cumprir a pena, né, em relação à progressão da pena, né, o indivíduo, a progressão da pena para assim para as pessoas que nunca ouviram falar sobre a progressão da pena e ouvem até na mídia, né, escutam na sociedade falar, teve um indivíduo que foi, né, cometeu um crime bárbaro, né, um crime, são os famosos, né, os uhum. criminosos famosos do Brasil, e ele está cumprindo um regime semiaberto, aberto. Na verdade, existe uma progressão da pena, né? A progressão da pena está relacionada, está previsto na lei de execução penal. Então, quando esse indivíduo cumpre, né, ou seja, uma parte da pena, né, e tem todas as questões voltadas ao comportamento e outras situações, ele tem o direito de ter a progressão. Ele sai do regime fechado para o regime semiaberto, né, do semiaberto para o aberto. Ele não pode sair do regime fechado para ir para o aberto. Ele não pode estar pulando os regimes. Os Isso, regimes, para que as pessoas compreendam, é que, dependendo da quantidade de pena, existem três regimes: o isso, semiaberto, o aberto, o semiaberto e o fechado. fechado. E dependendo do crime, dependendo da condenação e da quantidade de pena que aquele indivíduo vai pagar, então é que vai se enquadrar naquele regime. Isso, Se ele cumprir alguns pré-requisitos diante da pena que ele está respondendo, aí ele tem esses outros benefícios para que tenha essa progressão, ou seja, ele progride um pouco, ele vai deixar o sistema mais gravoso e vai para o sistema mais leve, isso. para o regime mais leve. É como você falou, a partir do quanto penal, né, a quantidade de pena que esse indivíduo ele vai cumprir, se ele cometeu um crime e a pena dele foi superior a 8 anos, aí regime fechado, né, totalmente fechado. Uhum, Mas a partir do momento, né, não significa que seja 8 anos, pode ser mais, a uhum. depender das agravantes, de algumas circunstâncias da dosimetria da pena. Mas a depender, né, de como esse indivíduo se comportou, né, ou Uhum. seja, se ele cumpriu uma parte da pena, então ele vai começar, né, percorrer para a progressão da pena. Então, às vezes a sociedade não julga muito essas questões, mas está prevista, né, na lei de E execução assim, penal. às vezes a sociedade julga sem conhecer as minúcias da pena daquele indivíduo, porque a pena tem que ser individualizada. Isso, E as características individuais e o comportamento, a forma comportamental, tem tudo a ver também para essa questão dessa progressão de regime. Mas, professor,
Paralelamente a essa progressão de regime, tem outra coisa que a gente fala também de remissão de pena. Sim, Eu acho que pode ser algo que as pessoas também queiram saber do que se trata, porque ouvem muito nos noticiários, não é? Houve remissão de pena. Como é que funciona essa remissão de pena? Tem alguma coisa a ver com o quê? vamos lá. Então, doutora Elana, uma coisa importante também, antes de a gente falar da remissão, ainda falando da progressão, a gente falou da Sim. progressão que a pessoa que está presa, né, que está cumprindo um regime fechado, ele vai progredir para o regime semiaberto, né, para o aberto. Uhum, Agora, se ele cometer um ato faltoso e está no regime aberto, ele vai direto para o fechado. Então, ele não vai para o semiaberto e para o fechado. Então, é importante frisar, tá, essa questão. Em relação à remissão da pena, a remissão da pena está voltada às atividades do indivíduo que está cumprindo a pena, né? Então, se é um indivíduo que começou a trabalhar, né? Se é um indivíduo que começou a estudar, se é um indivíduo que começou a ler, por exemplo, ele pode ter a remissão da pena. Por exemplo, nós temos hoje um caso famoso no Brasil, o jogador de futebol Robinho, né? uhum. No último mês, ele teve uma remissão da pena por leitura, né? Então, ele, na verdade, a pessoa que está presa, que ele consegue ler, né, uma determinada quantidade de obras literárias no encarceramento, e ele faz uma resenha dessa obra, ele pode até ter uma remissão de 4 dias de pena por obra lida. Agora, existe um total de 12 obras, né? Enfim, Existe uma existe uma limitação, não limitação é, no professor? ano. E Isso. existe também algo relacionado a cursos técnicos, não E é isso, isso? curso técnico, curso EAD, curso à distância, Uhum. ou seja, a cada 12 horas, né, 12 horas de comprovação, né, de estudo também, ele pode ter a redução de um dia de pena. A cada 3 dias trabalhados, né, ele pode ter redução de um dia de pena. Então, isso tudo está englobado em relação à Em relação. progressão, né, então, Uhum. em relação aos direitos do apenado. É muito interessante, professor, se eu colocar isso e esclarecer para quem está nos acompanhando, porque as pessoas acham que a pessoa cometeu ilícito, foi julgado, foi condenado, está pagando a pena e vai ficar encarcerado apenas, como popularmente nós ouvimos, só recebendo dinheiro do governo e estando lá sem fazer nada, não é? Mas o indivíduo que foi condenado e ele apresentou um bom comportamento e ele realmente quer se redimir daquele ilícito que ele cometeu, ele quer voltar a ter a sua Sim, liberdade para viver dignamente também fora dos muros do presídio. E esses benefícios, realmente, eles fazem com que haja uma ressocialização para que o indivíduo realmente volte a ter a sua liberdade de forma digna, não é? na verdade, quando ele está no ambiente lá, né, no presídio, ele aprende ele tem várias, ele aprende algumas ocupações, né? Na verdade, Uhum. as ocupações surgem com as afinidades, né? Então, existem ocupações que surgem com afinidades. Então, se ele tem afinidade por uma ocupação como cozinhar, né, como em relação ao artesanato, em relação à própria leitura, né? Enfim, então ele é direcionado para essas atividades. A gente também tem um ex-presidiário, não gosto de usar nem esse termo, né? Uhum. Mas um ex-condenado muito famoso no Brasil, que é o Christian Cravinhos, né? Uhum. Todo mundo lembra, né? Da Susana von Richthofen. Que ele hoje ele trabalha com plotagem de capacetes. Uhum. E ele aprendeu lá na prisão. E ele tem uma entrevista dele, que ele deu depois que saiu, e já estava trabalhando, que é uma entrevista assim, que fala muito da questão do preconceito e discriminação das pessoas. Depois que ele saiu da prisão, ele começou a trabalhar com plotagem e ele assim se especializou. Então ele fazia cada plotagem muito bonita, as pessoas elogiando as plotagens dele nos capacetes, né, Sim. de motociclistas. E um belo dia ele estava trabalhando nessa empresa. Um belo dia cliente da empresa perguntou o nome dele, falando: Poxa, você é talentoso, né? Suas plotagens são fantásticas. Como é o seu nome? E ele falou Christian Cravinhos. Então, quando ele falou Christian Cravinhos, o cliente deu um passo para trás e ele perguntou: Peraí, você é aquele que cometeu o assassinato? Ele: Não, sou eu mesmo. Aí a primeira coisa que essa pessoa falou: Olha, se eu soubesse que era você que estava trabalhando aqui, eu não teria vindo aqui.
é a questão do Como é a preconceito. questão do preconceito? E, de certa forma, esse comportamento não contribui para a ressocialização. Porque se você já cometeu um crime, se você foi condenado, se você pagou tudo que devia ao Estado e à sociedade, você tem o direito de retomar sua vida. Isso. Por mais danoso que tenha sido o que você cometeu em relação a terceiro, a outrem, você tem o direito de retomar a sua vida. E esse preconceito, ele não contribui com isso. Tanto é que ele aprendeu um ofício no encarceramento e ele desenvolveu esse ofício fora. Ele realmente estava trabalhando de forma digna. Ele não voltou para o mundo do crime, não voltou a cometer ilícitos. Isso independente do crime que a pessoa cometeu, se ela cumpriu a pena foi extinta, ela tem o direito de viver em sociedade, ela já pagou pelo seu crime. Da mesma forma, tem o casal Nardoni, né, que todo mundo lembra do assassinato da Isabela. Então, eles estão vivendo, na verdade, né, no regime aberto, e eles moram num condomínio de luxo em São Paulo, e os vizinhos não querem eles lá. Não querem Inclusive, contato. não querem contato, inclusive estão fazendo abaixo-assinado, né? Mas até que se prove que esse casal está fazendo mal à sociedade, então eles não podem sair de lá. Pode sair. Enfim, é a sociedade. Infelizmente, as pessoas passam por isso. Quem chega a cometer um crime bárbaro está à mercê desses questionamentos, desses julgamentos. E o podcast, o Juriscast, ele tem essa função de levar para você o conhecimento, de mostrar como realmente as coisas acontecem e de fazer com que você reflita acerca de determinados comportamentos. Porque quem é o indivíduo que não erra? Quem é o indivíduo que não comete erro? Né? Então, acredito que ninguém seja digno de apontar e de impedir que o outro faça com que a sua dignidade seja restituída. Porque o caminho do crime não é um caminho fácil. E se você cometeu um ilícito e você se redimiu, por que não acolher e dar uma segunda Dá uma chance? segunda chance, né? Inclusive, a própria Suzana, ela passou no concurso para técnica judiciária, né? E, ou seja, houve várias discussões, né? Ela não poderia, Não né? poderia assumir, Não justo. poderia assumir, mas Uhum. e aí houve vários posicionamentos de vários juristas no Brasil que isso não tem nada a ver. Inclusive, eu me posiciono também em relação a isso. Não existe previsão no edital, Uhum. né, em relação a E essa que fique situação. bem claro que aqui, mais uma vez, quando nós falamos sobre o direito criminal, sobre o direito penal, nós não estamos defendendo o erro, nós não estamos defendendo o ilícito. Nós estamos mostrando o direito como ele é, os deveres e as obrigações, os direitos e as obrigações que os apenados também têm. Qualquer pessoa que cometeu um ilícito, ele tem o direito de se redimir. Então, é isso que nós queremos passar para vocês, que nós queremos mostrar. Que se você cometeu algum ilícito e se você já pagou por ele, você não tem que ser condenado pelo resto da vida, até porque não existe prisão perpétua no país. Então, se não existe prisão perpétua no país, por que a sua condenação, o seu julgamento tem que ser perpétuo? A sua mácula tem que ser infinita em relação àquela pessoa, né? Então, isso tem que ser debatido, isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser questionado e muito debatido diante da sociedade, com as pessoas, para que essas formações, esses pensamentos toscos, eles caiam por terra, porque existe aquela máxima de que bandido bom é bandido preso, desde que não seja uma pessoa minha, um conhecido meu, um familiar meu. Não é, professor? A gente ouve muito isso. As pessoas passam a mudar a visão quando alguém do seu meio comete algo ilícito. Mas aí tem que passar pelo processo penal, tem que passar pela ampla defesa, tem que passar pelo contraditório. E depois de processado, aí que realmente tem que ver se é culpado ou não. Porque se não for comprovado, então não é culpado. O direito é para todos, né? O Justo. direito é para todos. Sem distinção de classe, Sem de cor, distinção. enfim, né? E o meu direito termina quando o seu começa. E a gente pensando dessa forma e respeitando, a coletividade também sai ganhando com isso, porque a sociedade ela passa a ser uma sociedade educada, uma sociedade que se volta para a evolução, para o progresso.
E quando a gente debate sobre isso aqui, a gente quer também trazer essa consciência para as pessoas, para que as pessoas também tenham conhecimento desses direitos e que não façam pré-julgamento sem realmente conhecer do que de fato se trata, né? Justamente. Perfeito. Principalmente um assunto tão delicado quanto esse que nós estamos debatendo, que é o direito dos presidiários. É realmente um assunto bastante delicado, né? Um assunto bastante delicado. E a sociedade, ela julga muito, e eu até entendo. A gente entende, né, doutor? A gente entende esse julgamento, mas está previsto, é lei. Não, todos têm direito, né, à dignidade, à saúde, à educação, à assistência, né? Obviamente, ele não vai ter direito à liberdade porque ele está, né, ele cometeu um crime, né? Então, de fato, ele está sendo punido com a sua liberdade, mas ele tem os direitos que estão previstos. Porque todo mundo é livre, mas todo mundo que é livre, ele tem a liberdade de praticar qualquer ato. E se ele praticar qualquer ato que seja de encontro às normas impostas pelo Estado e estabelecida pela sociedade, ele tem que arcar com as consequências daqueles atos, Isso. né? Então, tem um amadurecimento ou a imaturidade para cometer determinado ato, então, se não tem maturidade, vai adquirir reparando aquele ato. Mas, professor, em relação ao trabalho, que o senhor muito bem falou, da questão da remissão da pena, a remissão da pena é a redução da pena, tá? Se você estuda, se você trabalha, se você lê, você reduz a sua pena. Tanto, alguns dias de trabalho, alguns dias de leitura, alguns dias de estudo, por um dia de pena a menos. Mas em relação à questão do trabalho, esse trabalho obrigatoriamente tem que ser realizado dentro da penitenciária ou ele pode ser realizado fora? Como é que isso funciona? Ótima pergunta. Então, se for uma obra que vai beneficiar, de fato, a sociedade, né, a administração pública, sim, ele pode trabalhar fora da prisão, mas, obviamente, né, deve ter uma segurança, né, em torno, dessas pessoas que estão presas e vão trabalhar fora, né? Então, isso acontece muito. Pode trabalhar fora, sim. Obras do Estado. Obras do Estado. Mas se tiver alguma empresa terceirizada que queira aproveitar o trabalho braçal dos presidiários, isso também pode ser realizado? Pode haver uma conversa, pode haver uma discussão sobre, Uhum. sobre A essa priori, questão. só mesmo em É, relação a obras estatais, isso, a obras do governo, isso. né? Tá. Professor, tem outra coisa muito interessante, que é em relação ao contato com o mundo exterior. As famosas saidinhas, como as pessoas costumam dizer, que são as saídas temporárias, né? E são aquelas datas simbólicas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, enfim. Como é que isso acontece? Então, como a gente está na época do Natal, agora existe o Induto Natalino, né? Hum, Na verdade, o Induto Natalino, ele é indicado para as pessoas que cometeram um crime onde a pena é menor do que 12 anos, uhum, tá? Que foi um crime que, assim, que foi sem violência e grave ameaça. Então, sei. existem algumas restrições, algumas regras, né? Uhum. Então, essa pessoa, eu gosto de falar de pessoa, né? Não gosto de falar de indivíduo, de condenado. Eu não gosto de falar. Eu acho que essa é uma pessoa que cometeu um crime, né? Acho que é a melhor forma de falar. Esse Então, ser esse humano, ser humano, né? né? É um ser Um ser humano, humano, né? justamente. Então, essa pessoa que cometeu um crime, se ele cometeu um crime que a pena foi menor do que 12 anos, né? Existem algumas regras, né, que podem ser observadas. Se for um crime que foi sem violência e grave ameaça, então ele pode ser beneficiado, pode estar passando o Natal com a família, né? Pode estar e depois ele voltando, obviamente, para cumprir a pena dele, né? Da mesma forma, são questões que a gente já discutiu até anteriormente aqui, né, sobre a anistia, que é algo que está sendo discutido muito, né? A Perfeito, anistia professor. já é algo mais complexo, né? Ou seja, existe a É, extinção total da punibilidade existem daquele, esses né? institutos, né, que estão Isso, sendo muito debatidos, isso, estão tendo uma visibilidade muito grande na mídia, sobretudo acerca de questões políticas, isso. né? Aqui sem, Sem política sem partidária, sem política política partidária, partidária. mas apenas de forma informativa. Existem três institutos que as pessoas elas gostam de falar muito a respeito das pessoas que estão com a sua liberdade tolhida, que é a anistia, graça e indulto. E Isso. a anistia, ela está no ápice dos É voltada para o noticiários, não é? coletivo, né? Como é que A isso coletividade. acontece? A anistia, né, são crimes que aconteceram, né, que esses crimes, de fato, eles podem ser extintos.
E o indivíduo não precisa, né, pagar por esse crime que ele cometeu. Então, É um perdão. é um perdão, perdão Perdão judicial. total É um perdão total. daquele ato praticado. Justamente, perdão total judicial daquele ato praticado. Então, é uma questão muito complexa. Houve uma discussão muito grande agora na sociedade. Então, é algo assim muito delicado de se É por discutir. isso que envolve Congresso Federal, é por Justamente. isso que envolve muitas pautas, muitas discussões acerca disso. Justamente, né? A gente teve agora, recentemente, uma votação, né, da anistia, então não teve sucesso, não teve sucesso, justamente por ser um tema altamente complexo. Né? Então, trabalha com a questão da extinção da comunidade, da coletividade, então é algo muito delicado para se discutir, que realmente tem que ser votado em Congresso, e não teve sucesso. Nos últimos meses aí todo mundo acompanhou. Professor, e assim, diferentemente da anistia, a graça é um outro instituto que é um benefício também. O que seria a graça? A graça é um benefício, na verdade, que ele é concedido pelo presidente da República, né? Sei. Então, É um perdão também. é o perdão também, Uhum. né? Então, não é algo tão complexo quanto a anistia, mas é algo que é concedido pelo presidente da República, onde o indivíduo ele vai ter sua liberdade, né, ali, dentro dentro do âmbito, né, criminal, né, dentro da esfera do crime que ele cometeu. Então, ele pode ter sido pode ser um perdão concedido pelo presidente da República. Que é já diretamente para aquela única pessoa que Isso, está única realizando pessoa. aquele pedido. Isso, uma pessoa específica. E o indulto? O indulto que a gente acabou de falar agora, né? Indulto, existem umas regras, obviamente, né? Que são regras que devem ser observadas, que podem ser observadas, que são pessoas que cometeram um crime, que a pena é menor do que 12 anos, que o crime foi sem violência e grave ameaça. Então, eles podem ser beneficiados com esse indulto, né, do Que Natal. É justamente onde entra a questão do indulto natalino, que nós já conversamos agora. Né? E aproveitando, doutora Holanda, existe uma discussão grande, onde o presidente da República ele quer excluir, na verdade, né, o indulto natalino as pessoas que cometeram crime contra a democracia. Né? Então, é algo que está sendo bem discutido também agora, né? Então, voltado. Então, acho que é algo delicado também, assim como a anistia é delicado esse indulto a crimes voltados contra a democracia. Professor, já que nós falamos sobre esses três institutos agora, que é anistia, graça e indulto, mas antes nós havíamos falado sobre as saídas temporárias, que também inclui a questão dessas datas marcantes para a sociedade. A exemplo do Natal mesmo. O que acontece se, por acaso, nessas saídas temporárias, o ser humano, o indivíduo, ele não voltar para terminar de cumprir a pena dele? Aí é algo complicado, né? Ele é considerado foragido? Sim. Sim. Ele cometeu um ato faltoso, na verdade, né? E isso pode repercutir em relação à pena dele. Então, aquele período de pena que ele já cumpriu pode repercutir. Então, isso é algo muito preocupante. É uma falta e gravosa delicado. que vai voltar a pesar no restinho de pena que ele poderia ter para cumprir. Justamente. Assim como o indivíduo que está preso, né? Ele está ali, existe uma previsão da progressão da pena. Se ele cometeu um ato faltoso, por exemplo, foi pego com o celular debaixo do colchão, né, na sua cela. Então, ele cometeu um ato faltoso. Então, esse ato faltoso pode repercutir na sua progressão. Da mesma forma, de vida que vai sair. Professor, foi excepcional isso que o senhor falou agora, para que as pessoas percebam. Nós estamos falando sobre os direitos dos alienados, mas esses direitos, eles estão taxados na Constituição e na Lei de Execução Penal. Isso. Mas eles não são absolutos, porque se ele cometer algo que seja de encontro às normas da penitenciária, ele pode perder esses direitos. Isso repercute na progressão dele, né? Repercute muito. Assim, professor, a partir do momento que o indivíduo ele é guardado pelo Estado, o Estado passa a ter a responsabilidade com aquele indivíduo. E ele passa a cumprir todos os direitos, passa a gozar de todos os direitos e a cumprir todos os deveres. A gente faz ao vivo e a cores, às vezes até se trava-língua, né? Mas, enfim, deu para compreender, né? Então, a perda dessa liberdade, ela não pode anular esses direitos fundamentais do indivíduo, como a questão da dignidade humana, que nós já falamos desde o início dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. A questão da ampla defesa e da integridade física e moral.
Acerca disso, tem uma coisa muito interessante, que é o pacote antimanicomial. O que seria esse pacote antimanicomial que foi muito discutido e foi muito colocado nas redes sociais, nos noticiários? Mas eu ainda recebo perguntas acerca dessa temática. O que seria isso, professor? Bom, então, o pacote antimanicomial, na verdade, ele surgiu, essa grande discussão, através de um grande estudioso italiano, que é o Basaglia, o Frank Basaglia. Então, ele foi o grande percussor do pacote. Então, para ele, né, as pessoas que eram consideradas inimputáveis, na verdade, o pacote antimanicomial é voltado para as pessoas que cometeram crimes que são consideradas inimputáveis, ou seja, são pessoas que apresentam distúrbios mentais, né, ou seja, que foram comprovados através de exames de sanidade mental, que têm alguma doença mental, que no momento do cometimento do crime, ele não era capaz de entender, na verdade, o que ele estava fazendo. Então, essa pessoa, ela é considerada imputável. Claro, são feitos exames com a equipe multidisciplinar para avaliar se esse indivíduo é inimputável ou não. Então, a partir da inimputabilidade e da dignidade, né, que essas pessoas elas passaram a viver depois do crime, que quando essas pessoas elas cometem um crime e são consideradas inimputáveis, elas não são direcionadas para o presídio, elas não podem ir para o presídio. Né? Elas iam, quer dizer, iam, né? Seriam encaminhadas, eram eram encaminhadas. encaminhadas para o manicômio judiciário, hospital de custódia. Né? Então, essas pessoas eram conhecido como hospício, né? Isso. Se você olhar a literatura, hospício, manicômio judiciário. Então, essas pessoas eram encaminhadas para um manicômio judiciário e lá elas cumpriam a medida de segurança, né? Que é a medida de segurança hospital de custódia, ou pode ser uma outra espécie, que é um ambulatório. O que era, na verdade, eu vou falar o que era, porque né, existiu uma resolução do CNJ que extinguiu, na verdade, todos os manicômios judiciários do Brasil. Então, esses indivíduos, eles iam para o hospital de custódia, tá? Eles ficavam presos, mas acompanhados, tomando medicações, mas, né, obviamente, presos, né? Tendo a Entre liberdade aspas. tolhida, que não era nenhum Justamente. presídio, mas era nenhum manicômio Justamente. judiciário, Tinha a onde tua tinha toda a privação de questão de liberdade. segurança, privação de liberdade, Segurança. tratamento psicológico, psiquiátrico. Isso. E que nem sempre eram humanos, eram Nem ser humanos, degradantes. Por isso que veio esse pacote. Vai, Justamente, professor. justamente. Então, o Frank Basaglia, que foi idealizador, ele chegou à conclusão que aqueles indivíduos que eram considerados inimputáveis, que viviam em condições, né, e viviam em condições não dignas, né, nos manicômios judiciários, né, nos hospitais judiciários, eles poderiam piorar ali. Por quê? Porque não tinham contato com a sociedade e viviam em situação precárias. Uhum. Então, são indivíduos que você chegava no ambiente, eu já tive a oportunidade de visitar o hospital judiciário, o manicômio judiciário, e você chega lá e no impacto, né? Porque as pessoas, elas estão medicadas, né? Às vezes elas ficam desorientadas. Óbvio, isso é o tratamento delas. Elas devem cumprir esse tratamento. Né? Foi imposto a medida de segurança porque esses indivíduos, essas pessoas apresentavam ou apresentam um alto grau de periculosidade. Então, elas precisam ser medicadas. Então, eram situações realmente assim, eram situações que causavam um certo impacto, né, de você encontrar aquelas pessoas daquela forma. E o Frank Basaglia, ele defendeu isso, né, e depois de várias aprovações, né, no Congresso aqui, isso começou lá na Itália, na verdade ele conseguiu, né, a aprovação do pacote antimanicomial na Itália, isso chegou até o Brasil. Então, depois de várias votações, chegou até o Brasil, mas de fato não aconteceu. Né? Desde o governo do Michel Temer, que foi votado, né, no ano 2000, e não aconteceu. Então, de fato e de direito, só aconteceu mesmo esse ano de 2025. Isso, nos últimos anos, na verdade, a partir de 2023, 2024, então houve a resolução do CNJ e, de fato, que extinguiu. Mas por que eu estou falando aqui em 2024? Porque houve prazos, né, para alguns estados se adaptarem, Uhum. né, à nova realidade.
É uma nova Professor, realidade. com essa nova realidade, com o fim dos manicômios judiciários, o que foi que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali guardadas de forma estatal para esse tratamento? Olha, então essas pessoas foram encaminhadas para o famoso CAPS, né? O Uhum. tratamento ambulatorial. Então essas pessoas era a partir da extinção, alguns estados ainda estão trabalhando nessa Sim, extinção. Essas pessoas deveriam ser encaminhadas para o CAPS, tá? Ambulatório, onde seriam acompanhados por uma equipe multidisciplinar, uma equipe de saúde, e deveriam cumprir o tratamento. Mas muita gente também, muitas pessoas perguntam, mas e os indivíduos e as pessoas que inimputáveis que têm um alto grau de periculosidade, como é que essas pessoas vão para o CAPS? Na verdade, as pessoas que têm um alto grau de periculosidade, né, que são consideradas inimputáveis, elas já vão ser direcionadas para um hospital psiquiátrico. sei. Agora, um hospital psiquiátrico não é um hospital de história, né? Falou hospital de história. É um hospital psiquiátrico, obviamente, uma ala reservada para essas pessoas no hospital psiquiátrico, aonde esse tratamento vai ser realizado e a partir do momento que esse grau de periculosidade passa a diminuir, né, que elas passam a ser avaliadas, passam a ser acompanhadas por equipe multidisciplinar, essas pessoas podem ser direcionadas para o tratamento ambulatorial. Tá. Então, com o fim do manicômio judiciário, o Estado deixa de tutelar, de ter essa obrigação e passa a tutela para a família. Isso, A família agora é quem vai acompanhar todos esses trâmites desse tratamento. isso. Perfeito, professor. Então, acredito que tenha sido esclarecido, porque é algo novo, não tão novo, Não foi mas novo. A luta é a luta é antiga. antiga, a Mas luta quando antiga, né? veio para ser colocado em prática, muitas pessoas da sociedade começaram a criticar, principalmente a respeito da questão da alta periculosidade. Justamente. E isso, doutora Yolanda, está relacionado com um assunto que a gente discutiu aqui desde o início, que é a dignidade humana. Uhum. Direito do apenado e dignidade da pessoa humana. Justamente. Então, para Frank Basaglia, essas pessoas que eram consideradas inimputáveis, que viviam no manicômio judiciário, hospital de custódia, né, como era chamado antigamente, o manicômio judiciário hospício, essas pessoas viviam em situações não dignas. Não tinha um tratamento humano Justamente, digno. não tinha, eu não diria nem um tratamento digno, mas o ambiente, então eles ficavam afastados, né, da sociedade. Então, como é que poderia acontecer, né, esse retorno à sociedade, né, se ele viveu naquela situação ali? Para falar em retorno para a sociedade, professor, vamos falar também do direito pós-pena, o retorno à liberdade. Então, o indivíduo ele já cumpriu a pena, ele quer voltar para a sociedade, é o que a gente chama de ressocialização. Como é que isso acontece? O senhor acredita que isso realmente aconteça no nosso país? Com certeza, né? Eu acredito, e a gente tem que acreditar, porque a pessoa cometeu um crime, né, ele cumpriu a sua pena está extinta, ele tem o direito. Na verdade, antigamente, quando se falava de a teoria, né, teoria do crime, antigamente os crimes eram punidos com castigo, com vingança de sangue. E se a gente for olhar o histórico, né, Com a lei de do direito talhão, olho penal, por olho, dente por isso, dente, perfeito, né? perfeito. Só que isso deixou de existir. Uhum. Então, isso, na verdade, deixou de existir. Isso era naquela época, na história. Então, o indivíduo ele tem o direito, a pessoa tem o direito, né, de viver em sociedade. Então, o crime, na verdade, passou a ser punido, não obviamente igual àquela época, mas com a restrição da liberdade, né, com a reeducação, né, restrição da sua liberdade, readaptação. Então, eu acredito sim, né, que toda pessoa tem um direito, a pessoa tem um direito de ter uma segunda chance. A partir do momento que ela cumpriu a pena dela está extinta, tá? Está extinta, então ela tem o direito de viver em sociedade. Mas para isso, tem que ser, obviamente, tem que ser algo trabalhado, a sociedade precisa se abrir para isso. O sistema tem que oferecer oportunidades para que essas pessoas que saem da prisão possam, né, ter uma chance. Então, isso tá. Existem algumas situações que devem estar envolvidas nessa questão. E é uma questão, como o senhor já exemplificou a respeito dos cravinhos, né? A questão da recuperação da dignidade do trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. E o fato de que nós possamos trazer isso para que as pessoas reflitam, é que para as pessoas também percebam. Você não tem que ser condenado para o resto da vida.
né? Você tem direito à ressocialização, você já pagou o que você devia ao Estado e às pessoas. Infelizmente, quando são crimes bárbaros, não tem como você restituir a vida de quem, né, foi vítima daquele ato. Mas que as pessoas, elas têm o direito à reconstituição da dignidade e da liberdade. Hoje estava vendo uma coisa muito interessante, vi uma coisa muito interessante no Instagram até, que a Elisa Matsunaga, né, que ela está vivendo agora no regime aberto, uma pessoa encontrou ela na rua e resolveu tirar uma foto com ela, disse que era muito fã dela, né? Então, e eu gosto de olhar os comentários no Instagram e muita gente, por incrível que pareça, apoiando ela, né? Apoiando. Falei, poxa, que interessante, né? Se for um crime bárbaro, um crime famoso, né? Os famosos do Tremembé, né? Esses crimes que realmente ficam na memória do ser humano. Justamente. Né? Porque O rapaz tirou foto com ela, disse que era fã dela, achei muito interessante aquilo ali. Porque as mídias, elas noticiam sempre, né? Para que as pessoas possam também estar acompanhando o desfecho de como realmente as coisas aconteceram e o que realmente chega a provocar aquilo dali. Eu acho que é importante fazer essa colocação, doutora, aqui. A gente não está dizendo aqui que um indivíduo que cometeu um crime, que ele deve ser idolatrado. Não é isso. Né? Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que esse indivíduo que cometeu um crime, a partir do momento que ele pagou a sua pena, né, que houve a extinção da pena, ele tem direito de viver em sociedade. E a partir do momento que ele foi preso, né, que ele está num ambiente encarcerado, ele tem que ter uma vida digna. Né? Ele não pode ter uma vida que não seja digna, né, em situações precárias. Então, isso não está previsto na nossa Constituição. Né? A gente tem que deixar bem claro essa informação para que não haja um pré-julgamento. Né? A gente está discutindo algo que é direito do cidadão, né? Principalmente para as pessoas que têm família, que tem algum familiar que está vivendo esse momento agora, né? Que está preso, que está pagando pelo seu crime. Ele está pagando pelo seu crime. Agora ele não tem, na verdade, ninguém tem o direito de viver numa situação que não seja digna. Né? E a partir do momento que ele sai, ele tem o direito de se readaptar, né? De viver em sociedade. Então ele tem esse direito. Perfeito, professor. Professor, nós já estamos encaminhando para os nossos minutos finais. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas existem uns quadrozinhos, quadro de curiosidades. Quando nós desenvolvemos a nossa pauta, as pessoas começam a enviar algumas perguntas. E uma delas é: qual a diferença entre prisão e encarceramento? Existe essa diferença? Olha, prisão, né? Eu não gosto de usar muito esse termo prisão, né? Eu não gosto de usar esse termo muito prisão. Mas quando você comete um crime, e a depender, né, do quanto penal, né, desse crime que ele cometeu, existe a pena de reclusão, né, e a pena de detenção. Né, a pena de detenção. Então, a pena privativa de reclusão é um regime fechado. Né? A pena de detenção, ela pode acontecer no regime semiaberto e aberto. Então, eu gosto de fazer uma analogia, né, em relação à prisão, esse termo usado, prisão e encarceramento. Porque tem a prisão em flagrante, tem a prisão preventiva, né? Isso, pois é. Eu acredito que a pessoa tenha ido por essa ramificação. Justamente, né? Já está, né? A prisão, ele foi prisão temporária, né? Então, ele foi preso naquele momento. E eu gosto de fazer essa discussão, realmente, essa analogia com a prisão, a pena privativa de liberdade e a pena de detenção. Então, muita gente tem dúvida. Peraí, detenção numa reclusão? Não, a reclusão, privativa de liberdade e reclusão. Regime fechado. Tá, e totalmente recolhido. Totalmente recolhido. A detenção, regime semiaberto e aberto. E como você falou, a prisão preventiva, a prisão temporária. Né? A prisão temporária, ela dura poucos dias, né, para investigação. A prisão preventiva, ela não pode ser. Né? Então, ela não tem um limite de tempo, né? Quando ele vem oferecer perigo à sociedade, ele pode ser preso preventivamente e a prisão é flagrante quando ele cometeu um crime ali, né? Pode ser um flagrante posterior, então tem várias situações. Perfeito. Que tem algumas diferenças também, né? Tem. Também é pauta para um outro momento. Professor, tem outra pergunta aqui, que na realidade é uma curiosidade. É verdade que todo condenado
a cumprimento de pena recebe um salário do governo, acredito que seja em relação a benefícios fornecidos pelo INSS. Sim, 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 ele recebe um salário. Inclusive, esse benefício a gente chama de auxílio reclusão. Mas todos os apenados têm direito? Então, se aquelas pessoas que foram presas, né, que já fizeram essa contribuição previamente, né, no INSS, que já trabalharam, fizeram a contribuição, elas têm direito sim, ao auxílio reclusão. Na verdade, a família vai se beneficiar com esse auxílio de reclusão, mas, obviamente, existe um período de carência, né, que é de 24 meses. Então, o período de carência, de fato, que está previsto lá para as aposentadorias. Né? Então, esse período de carência existe também para o apenado. Professor, então esse benefício não é para o apenado, é para a família do apenado, é isso? Isso. Porque as pessoas às vezes cometem um equívoco de comentar que a pessoa cometeu um crime, foi condenada e ainda vai receber dinheiro do governo por isso. Na realidade, não é dessa forma, não é? E até mesmo assim, até para deixar claro, doutora Ana, que supor que, que a pessoa sofra um acidente na prisão, né? Ele se adoeça, né? Então, ele não vai sair para fazer um tratamento dentro do lugar, né? Ele pode sair para fazer exames, agora tratamento dentro do lugar, só se for realmente uma doença mais grave, uma doença complexa. Se o presídio não tiver, ou seja, recursos que possam, de fato, dar assistência a esse indivíduo, essa pessoa que está presa, aí sim, pode ir, né, ir para um lugar E todo um específico. trâmite também para poder ter autorização, para Justamente, poder pode ter ir a esse prisão tratamento. domiciliar, né? Então, assim, só em casos realmente extremos, né? Mas, de fato, o auxílio é destinado para a família. Perfeito, professor. Então, vamos agora para o nosso momento Dica do Dia. A nossa dica do dia, pelo professor Hugo Bittencourt, é uma palavra. E a palavra que ele traz para nós hoje é perseverança. Professor, gostaria de discorrer a respeito dessa palavra? Sim, perseverança é uma palavra que eu tenho comigo desde adolescente, né? Diante das dificuldades da vida, as dificuldades que a gente tem no início da vida. Então, filho único, né, parte de mãe, né, pais divorciados. Então, eu era o homem da casa. Então, eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe. Minha mãe não tinha ensino superior, só ensino médio. Então, eu era perseverante. Então, quando eu percebia que algo não estava dando certo, eu partia para outra coisa que eu acreditasse, né, pudesse dar certo. E isso vem me acompanhando pelo resto da vida. Eu sou perseverante até hoje, né? Quando eu quero atingir meus objetivos, eu corro atrás. E recentemente, acho que quase ninguém soube, só algumas pessoas próximas, inclusive foi por isso o motivo da minha ausência. Aí eu vou falar de primeira mão, eu tive um princípio de AVC, né? Então foi algo que me marcou muito, algo que me fez repensar na minha vida, mas mesmo naquele momento ali, né, naquele momento delicado, de não saber realmente o que estava acontecendo, o que fazer, os exames, né, os resultados que iriam sair do exame, os resultados dos exames que estavam previstos, né, para serem liberados, a gente estava numa tensão grande, mas eu estava pensando ali, né, sendo perseverante no meu futuro, no futuro da minha família, de tentar a, readequar a nova vida, mas a perseverança ela nunca saiu de perto de mim. Que Nunca coisa saiu. bonita de ouvir, professor. Desde cedo o senhor assumiu muitas responsabilidades Muitas. e a vida foi realmente cheia de surpresas, Com né? certeza. E a Com última certeza. surpresa que foi com que fez que o professor não estivesse aqui Foi. conosco em outros episódios, mas que bom que está aqui hoje com a saúde restabelecida e com essa palavra tão bonita passando para nós. Com certeza. E eu vou complementar só uma coisinha, Tá. professor, para que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que você acolha essa palavra para você também, que você reflita sobre ela e que você seja uma pessoa perseverante e otimista. Eu acredito que algumas dificuldades vêm para testar um pouquinho a nossa força. E quando nós somos perseverantes, nós enfrentamos o problema de pé e nós seguimos, porque Deus mostra o caminho que a gente realmente deve seguir. E eu ainda digo mais, Ele conhece o coração da gente e Ele escolhe os bons.
Com É por isso que certeza, você está aqui hoje, no dia que realmente tem que estar aqui hoje, com certeza, com certeza. falando sobre um assunto tão delicado. Com certeza. E assim, quando eu tive esse princípio de AVC, eu não tive sequela a princípio nenhuma, né? Isso foi muito bom. E aí o médico falou assim, olha, você vai ter que ficar em casa de repouso uma semana a princípio. Eu falei, peraí, uma semana? Então, a palavra perseverante, eu não queria ficar em casa, não queria. Eu falei, não, eu dou aula, né, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu escritório. Então ele, não, se você quiser se recuperar, você vai ter que ficar em casa uma semana. Então foi muito difícil para mim, mas obviamente a família sempre esteve do meu lado, isso foi muito importante. Família, esposa, sempre está do meu lado. Então, Inclusive está aqui nos inclusive está bastidores aqui, conosco, inclusive está aqui, né? dando suporte. Justamente. É do alicerce, né, do dia a dia, da nossa família, dos filhos. Então, foi algo que me marcou muito e isso me fez refletir. Mas a palavra perseverança, ela nunca deixou de existir do meu pensamento, desde que, mesmo tendo esse problema, então essa palavra, ela está sempre comigo e ela sabe justamente E é sobre reconfortante, isso. professor, ouvir isso. E que, da forma de como eu estou sentindo essa energia aqui, eu espero que vocês que estejam nos acompanhando também sintam. E que peguem para vocês essa palavra, que tem um significado muito grande. Bom, mas, seguindo, temos o nosso quadro também da recomendação do dia. E o professor Hugo trouxe para nós hoje um artigo científico. Inclusive, fico muito feliz por essa realização, professor. É um artigo científico cujo título é Medida de Segurança no Hospital de Custódia. O que mudou após o pacote antimanicomial? Este artigo científico foi publicado, o professor recebeu hoje a informação da publicação do artigo na Revista Eletrônica de Direito e Conhecimento do SESMAC. E eu fico muito grata, professor, por compartilhar essa notícia conosco e por trazer uma produção de um artigo científico com um tema tão importante, tão humano, para deixar como um respaldo de conhecimento para o mundo acadêmico. Parabéns, professor, pela conquista e fique à vontade para discorrer Obrigado. acerca dele. O artigo fresquinho saiu hoje, né? Então, olha, não, bom, então tudo deu, né? Uhum. Tudo deu certo, né, para a gente estar aqui hoje, para a gente falar desse artigo, um artigo fresquinho, fala sobre medida de segurança, um assunto que a gente até discutiu aqui, né? Esse artigo está em revista aberta, quem tiver interesse, em revista eletrônica de Direito e Conhecimento do SESBAC. Então, quem quiser saber um pouco sobre medida de segurança e as mudanças que aconteceram após o pacote antimanicomial, vai lá nesse artigo, é importantíssimo. Artigo que tem como autora principal a Natália, que está aqui presente, a minha esposa, tá? E tem alguns colegas do direito, colegas referências aqui em Alagoas, que é o França Júnior, né? Todo mundo conhece, Querido também. é muito querido, grande amigo França Júnior, professor. Tem o Leandro Rosa, tem a Eveline Naves, tem o Tiago do Pinambá, tem o Sandro Lobo. Então, são pessoas, são profissionais, como tinha como são não ter uma profissionais aprovação de um artigo referência para o científico direito, desse? né? Então, que ajudou a Natália aí na construção desse artigo. E também, obviamente, eu fiz questão de ajudá-la. Então, é um artigo muito impactante e vale a pena as pessoas lerem sobre o assunto. Então, para você que tem curiosidade sobre o tema, para você também que está no mundo acadêmico, dá uma olhadinha nesse artigo. É bem instigante e depois que eu terminar aqui, eu vou procurar a leitura dele também, tá? E assim, esse bate-papo com o professor, trazendo essas discussões, trazendo essa novidade também, e essas reflexões, só engrandecem o nosso Juriscast. E eu, professor, agradeço de coração pela sua participação, pela colaboração com o nosso projeto. E deixo o espaço livre para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a doutora Yolanda, depois de longos períodos, né, de tentativas, mas que, na verdade, foram aconteceram, né? Então não deu para estar presente. Mas hoje eu fiz questão de estar aqui, tinha falado anteriormente, acabei marcando o compromisso e para fazer parte desse quadro importante do direito, para que a gente possa levar informação para a sociedade, para as pessoas, sem juridiquês, como você Juridiquês, estava falando anteriormente, né?
de uma forma simples para que as pessoas entendam os seus direitos, né? E é um tema muito delicado quando a gente fala no direito do apenado, né, das pessoas que estão presas nesse momento. A gente deve pensar que talvez a gente tivesse algum familiar também que estivesse preso, ele tem o seu direito, né? E foi muito bom vir aqui falar sobre esse assunto. Espero voltar, né, com novos temas. Faço Certamente, questão. professor, será uma honra. Muito bom, estou encantado aqui com esse ambiente, né? Agradecer a todos os ouvintes, né? Agradecer a presença de Natália, minha esposa, que está sempre comigo aqui, agradecer o convite, seu convite, dizer que vou ficar muito feliz se eu receber o próximo convite daqui. Será certamente, professor. A felicidade é nossa. Afinal de contas, pessoas que têm autonomia na área do direito são pessoas que são sempre muito bem-vindas aqui para debater direito conosco, para levar para a sociedade o conhecimento necessário para que elas saibam qual direito que que elas têm, que elas saibam se o seu direito está sendo lesado e que elas saibam também a quem buscar aquele direito para que aquela lesão seja sanada, para que nós possamos fazer com que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível, para que ela seja repassada, porque quando você tem informação, você caminha por caminhos inimagináveis. A educação abre portas, a informação abre portas, e você passa a ser um agente transformador da sociedade. E o nosso objetivo é esse, o nosso intuito é esse, é propagar a informação da melhor forma possível para o maior número de pessoas. Bom, Muito obrigada, professor. não dá. E assim, eu encerro mais um episódio do JurisCast, o podcast do direito, aquele que te ensina direito. Então, eu peço para que você curta o nosso canal, deixa lá o seu link, encaminha também para outra pessoa, porque essa informação tem que ser repassada, tem que ser propagada. E de forma mais especial ainda, esse é o nosso último episódio da segunda temporada. E nós estamos nesse período natalino e eu trago a você a reflexão do que realmente simboliza esse período, para que a nossa prática natalina seja realizada durante todos os dias, não tão somente no período de dezembro, não tão somente no Natal, mas que as nossas práticas humanas sejam levadas aos corações de todas as pessoas durante o decorrer do ano, que venha com muita luz, com muita harmonia, com muita paz, com muitas realizações. É isso que eu desejo a você, e é isso que eu espero que você também deseje para outras pessoas. Porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece o coração do próximo, e Ele sabe que as pessoas boas podem passar por subterfúgios, mas que quando elas têm perseverança, elas conseguem alcançar os seus objetivos, porque elas trabalham com foco, elas trabalham com graça, elas trabalham determinadas. E assim, eu agradeço o acompanhamento de vocês durante mais esta temporada. Agradeço a Vladimir Barros, que é o diretor desta casa. Agradeço a todos os meninos da técnica. Agradeço ao pessoal de toda a parte do marketing, de toda a parte da estrutura de cards, de links. Enfim, o nosso canal no YouTube, na TV Rádio Web, está lá para que vocês possam acessar. E, de coração, eu agradeço por vocês me acolherem como uma pessoa humana e errante. Eu procuro acertar todos os dias. E eu procuro passar essa informação para você também da melhor forma possível. Então, até a nossa próxima temporada. Um abraço.